Olá, eu sou Daniel Corrêa da Silva, professor do curso de Direito e de Relações Internacionais aqui da Univale, e nós vamos tratar nessa aula sobre os temas do Estado, do trabalho e da sociedade. Olá, nessa aula que nós vamos ter sobre o ENAD, nós vamos tratar sobre os temas do Estado, da sociedade e do mundo do trabalho também. Como se trata de uma formação geral, os tópicos principais que nós vamos abordar com relação ao Estado vão envolver a globalização, mas não a globalização como fenômeno em si, e sim a relação que os Estados nacionais têm hoje com a globalização, como se comporta, que Estados podem atuar mais dentro do fenômeno e quais são mais constrangidos pelo sistema internacional. Também vamos abordar a questão das normas internacionais, de que forma elas se relacionam com os Estados e geram mais ou menos compromisso para os Estados nacionais dentro do sistema internacional. E além disso, vamos tratar também das questões fronteiriças e de conflitos internacionais, que vão envolver diretamente a posição dos Estados, as normas internacionais nas quais eles estão envolvidos, e também trabalhar do ponto de vista da atualidade quais são, dentro desses conflitos internacionais, aqueles mais candentes, aqueles que chamam mais atenção no sistema internacional e que, portanto, nós temos que estar preparados para trabalhar esses conflitos, por exemplo, na prova. Também vamos tratar da questão da sociedade. Do ponto de vista da sociedade internacional, ela vai envolver aspectos oficiais, como a relação entre os Estados e as instituições internacionais, mas também a sociedade civil. De que forma a sociedade civil sofre impactos desse sistema internacional, tal como ele está configurado na atualidade. E aí, portanto, nós vamos desmembrar isso em dois grandes tópicos. Um desses tópicos vai tratar do tema das migrações e também tratar conceitualmente a relação entre migrações e refugiados e o gigantesco movimento migratório que nós temos na atualidade, que é recorde comparado a toda a história mundial. A quantidade de pessoas que se deslocam é recorde na atualidade. E também vamos trabalhar alterações das condições sociais, envolvendo mudanças da economia, da política, da sociedade e que marcam determinadas sociedades que estão relacionados a esse movimento migratório, mas que também promovem impactos uma vez que a migração é feita. Por exemplo, o fluxo migratório da África em direção à Europa promove inúmeras transformações sociais dentro da sociedade europeia também. Um fluxo migratório derivado de guerras ou invasões, como o que acontece na Síria ou no Afeganistão, ou de crises econômicas acentuadas, como a da Venezuela, também promovem impactos do ponto de vista global, e aqui, regionalmente, o caso venezuelano é o que mais nos toca com relação ao Brasil. Muito provavelmente, esse tema pode entrar na nossa prova do ENAD. Do ponto de vista do trabalho, nós temos profundas alterações, profundas mudanças do mundo do trabalho, sobretudo associados às novas tecnologias. Então, são processos do mundo do trabalho que tentam potencializar a produtividade ao máximo, mas lançando mão de ferramentas específicas do ponto de vista da ciência e da tecnologia, elementos de pesquisa e desenvolvimento que trazem novas ferramentas que podem aumentar a produtividade do trabalho e, ao mesmo tempo, passam a tratar o trabalhador de forma cada vez mais autônoma, no uso de aplicativos, de uma multiplicidade de objetos que redefinem o padrão do trabalho no sistema internacional. E esses elementos tocam não só os países centrais, mas muitos países periféricos também. Então esse é um outro elemento que nós vamos trabalhar na nossa aula para tentar entender essa dinâmica em termos globais e de que forma nós podemos interpretar esse fenômeno também na atualidade.